pode ampliar as fronteiras comerciais com a China. 28 novos frigoríficos estão em processo de habilitação para exportar carne bovina, suína e também carne de frango. Então nós vamos bater um papo sobre esse assunto com o analista de agronegócio João Pedro Cuti Dias, que já está aqui no estúdio comigo. João, uma ótima notícia, né? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. A grande questão, por que nós abordamos tanto aqui no canal do boi a necessidade das exportações? Vamos pegar o exemplo do boi. Janeiro é um mês que o mercado interno, nós brasileiros somos extorquidos de tanto IPI, IPTU, IPVA, e tem um monte de I na vida, de imposto. O que acontece com o recurso que nós brasileiros temos? Isso fica mais curto, ou seja, diminui o consumo de carne, diminui o consumo de lácteos, etc. Por que o boi, nesse momento, ele continua com preço forte, firme? Porque é por causa da exportação. 12 mil toneladas foi exportado nos primeiros 4, 5 dias de janeiro, por dia. É um número bastante expressivo. Isso ajuda a demandar animais para os frigoríficos e, consequentemente, manter os preços num patamar razoável. A China é a grande compradora do Brasil. Isso aí é indiscutível. Maior comprador de soja, maior comprador de milho, maior comprador de boi, maior comprador de frango, quase todos os produtos do agronegócio. Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com renda, isso que é mais importante. Não adianta ter 1 bilhão sem renda, tem renda. Você tem, hoje na China, mais de 800 milhões de chineses ganham mais de $300 por mês, e o custo dele, o custo de vida na China é menor em função de que a carga tributária é 12%, o chinês paga 12%, nós pagamos 32%. E tem um bom serviço público, tem mais essa vantagem deles lá. Então, a China e essa geração mais nova está aprendendo a comer carne bovina. Ontem nós comentávamos a respeito do café. Eles não eram compradores de café. Por quê? Porque na China, historicamente, é o uso de chá. Só que essa geração estudou fora, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, viaja, vende, faz negócio, exporta e importa. Eles aprenderam a tomar café. E, de uma hora para outra, só no ano passado, aumentou 3 vezes a importação de café do Brasil. Deu 1.512.000 sacos contra 400 e pouco que dava anteriormente. Por quê? Aprenderam a comer. Quando essas plantas forem habilitadas, esperamos que sejam, já é um processo lento. Eu lembro que esse frigorífico de São Gabriel, o Boi Brás, que está na relação, desde antes da pandemia ele estava pleiteando a habilitação. Agora, ele é o único frigorífico que tem de Campo Grande até a divisa com o Mato Grosso. Não tem mais nenhum outro frigorífico. Os outros que tinham fecharam, foram comprados, fecharam, etc. Então, é importante que um frigorífico desse seja habilitado. Por quê? Porque ele está numa região de grãos. Então, é uma região que tem potencial muito grande para fazer terminação de bovinos. Tem produção de sorgo, de milho, de uma série de produtos que servem para a alimentação de bovino. E os frigoríficos que forem habilitados, eles têm que criar uma cadeia de fornecedores para ter de janeiro a dezembro. A China não compra só num mês, ela compra ao longo dos 12 meses do ano, um pouco mais, um pouco menos, mas ao longo dos 12 meses do ano. E para o frigorífico, do ponto de vista financeiro, a informação que a gente tem, eu não conheço a fundo o processo, mas que quando o frigorífico coloca a carne no porto, quando ele consegue adiantar 40%, 45% do valor. Então, passa a ser um capital de giro importante para o frigorífico. E nos estados onde que não tinham poucas plantas habilitadas para a China, como o caso do Pará, como o caso de Rondônia, o que acontecia? A diferença de preço entre o preço do boi lá e o preço de São Paulo, a diferença de base, era muito grande. No momento que foram habilitados frigoríficos para exportar para a China, encolheu, deu mais rentabilidade ao pecuarista. Então, uma notícia dessa é importante para o setor. Eu gostaria de que fosse mais à frente, por exemplo. O governo de Mato Grosso trouxe uma missão de chineses para conhecer a produção. Ou seja, vamos ver como é que nós produzimos o boi, como é que ele fica 90% do tempo em cima de capim, depois ele recebe uma suplementação para terminação, mostrar como é que se produz, integração lavoura, pecuária, floresta, tudo isso são coisas que o chinês não tem nem ideia de como é que faz e o Brasil faz. A China hoje é a maior emissora de gases de efeito estufa do mundo. Ela deve emitir 30% das emissões de gases, porque eles usam muito carvão. O carvão é uma praga.
Então, eles estão preocupados com a pegada de carbono de tudo que eles forem comprar daqui para frente. Porque 70% do produto interno bruto chinês fica a 80, 90 quilômetros do mar. Ou seja, se pegar de Xangai até Beijing, passando por Hong Kong, está tudo próximo do mar. Então, se subir 1 metro o nível do mar, com certeza vai criar problemas para eles. Então, eles estão preocupados com isso. Então, China e Brasil, há uma correlação, há um interesse comum. Nós precisamos deles também. No passado, Adriano, para fazer uma tomografia, tinha que ir para São Paulo, para 2, 3 hospitais. Hoje, muitos municípios do Brasil têm aparelho de tomografia. Graças a quem? Graças ao chinês que conseguiu trazer o preço desse equipamento a níveis que qualquer equipe médica, qualquer hospital pode comprar. Então, isso é importante para o Brasil. Nós enchemos nossos telhados de placa fotovoltaica para geração de energia elétrica. De onde que vem? 100% vem da China. Então, há uma correlação muito positiva com essa notícia. Legal, a gente vai falar ainda sobre exportação, mas antes, eu quero convidar você de casa também para acompanhar com a gente aqui um material que a gente vai passar agora para você com uma sonora feita com o Ricardo Santini, que é presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, falando sobre os bons números da exportação das carnes brasileiras em 2023. Aí a gente segue com o João aqui, confira aí. Apesar de um ano difícil, com dificuldades de custos, eventos climáticos, mas de muita resiliência, a avicultura brasileira chega ao final do ano com números bastante expressivos e positivos. No mês de dezembro, crescemos 20,9% com relação ao período anterior. Mas no acumulado de janeiro a dezembro, foram números bastante positivos. Quebramos essa barreira dos 5 milhões de toneladas. Aliás, fizemos 5 milhões e 138 mil toneladas exportadas, crescimento de 6,6% em volume. Em receita foi um crescimento menor de 0,4%, mas atingimos 9,796 bilhões de dólares exportados. Esses números foram positivos, mantiveram o Brasil como líder das exportações mundiais e foram puxados por vários mercados. Mas mantivemos a China como o maior importador de carne de aves do Brasil no ano de 2023, seguida pelos Emirados Árabes, pela Arábia Saudita e África do Sul. Foram números que revelaram a confiança do mundo no Brasil. Mais do que isso, nós fizemos crescimentos em exportação, mas também crescemos em disponibilidade no mercado interno. O brasileiro de 45 quilos per capita ano passou para 46 quilos per capita ano de consumo no nosso mercado interno, que é o principal comprador do Brasil. Quase 70% daquilo que a gente produz fica para o brasileiro. E esse foi então um ano para se comemorar, porque veio com diversidades, dificuldades durante o começo do ano, custo de produção voltando a subir, e mesmo assim, no ano em que o Brasil teve o primeiro registro na sua história de influenza aviária em território nacional em aves silvestres, ele continuou livre de influenza aviária e o mundo disse que confia no Brasil, confia no manejo, confia na dedicação que as empresas, que os produtores, que o Ministério da Agricultura, Secretarias da Agricultura Municipal e Estadual deram ao caso e importância, dizendo ao mundo que nós estamos preparados para ser complementares às suas produções locais e ajudar na segurança alimentar. Por isso, quando chegamos ao final do ano, com números de mais de 5 milhões de toneladas exportadas, com aumento de oferta do mercado interno, há de que se comemorar, porque isso prevê um ano mais positivo. Um ano em que o Brasil continua livre de influenza aviária na sua produção comercial e que vai ajudar a complementar a produção industrial de vários países em 2024. João, no total serão 79 frigoríficos estão se preparando, sendo habilitados para exportar para a China. Nós temos aí um ano que foi um ano muito bom, em 2023, só que começamos 2024 com a perspectiva de quebra da safra, na soja, com dificuldades também em relação ao milho, abrindo o mercado e começando o ano com um certo entrave. Nós vamos ter produto para entregar, para atender essa demanda internacional? Olha, o Brasil faz milagres. Tem momentos que acho que está tudo ruim, de uma hora para outra começa a melhorar. O modelo de produção do Brasil é um modelo muito resiliente, é um modelo que aguenta, às vezes, essas questões. Se fosse no passado, que preparava a terra, deixava exposta a terra, que compactava o solo e tal, 10 dias sem chuva, a planta entrava em ponto de murcha.
Hoje com esse modelo de fazer plantio direto, de fazer, ocupar o solo praticamente o ano inteiro, ter palhada, se preocupar com a vida no solo, se preocupar com a formação de raízes. As raízes são fundamentais para você evitar a compactação, para você permitir que essa chuva, mesmo violenta, às vezes ela infiltre, vai correr um pouco por cima, infelizmente não há, isso é impossível fazer zero, mas porém você consegue minimizar. A soja é uma planta guapa, é uma planta que pode sofrer seca e tal, dá uma condição boa, ela emite mais flor, ela emite mais vagem, ela consegue parcialmente cobrir, diminuir as perdas. Lógico, infelizmente a gente não vai repetir a safra desse ano, 2023, 155 milhões, mas se fala a partir de 143, 145 milhões. Lógico, você vai entrar num mercado que o nosso concorrente também, os argentinos, parece que vão recuperar, eles chegaram a 20 milhões de toneladas, parece que eles voltam a produzir por volta de 42, 44 milhões. Então, parte dessa quebra do Brasil, com certeza os argentinos vão ocupar no mercado, vão ocupar esse espaço no mercado internacional. João, as visitas serão feitas de maneira virtual para a habilitação desses frigoríficos. Isso, de certa forma, agiliza a liberação das licenças, mas, por outro lado, contraria essa expectativa que você acabou de dizer, que seria muito benéfica para o Brasil, de ter os chineses aqui vendo a produção em loco, né? Não, mas o Brasil está fazendo esse trabalho, está começando a fazer, eu acho que isso é muito importante. Mato Grosso conseguiu trazer essa missão de chineses, os outros estados vão fazer a mesma coisa, deverão fazer a mesma coisa, para que eles conheçam. Acho que é muito importante que eles venham e conheçam. Porque mercado, Adriano, a gente não ganha, mercado se conquista. E tudo que é conquistado tem que ser mantido. Então você tem que trabalhar permanentemente. E no futuro, quem sabe, fazer joint ventures, associações de empresas chinesas com médios, especialmente frigoríficos médios aqui no Brasil, para processar essa carne, levar embalada, já pronta, já em mandarim para o mercado, e com a bandeira do Brasil, como faz a Austrália, como faz o Uruguai, como faz outros países. Nós temos que mostrar que a nossa carne não perde nada em qualidade para nenhum país do mundo. A carne australiana é boa? Claro que é boa, mas a nossa também é muito boa. A carne uruguaia é uma carne que o mundo inteiro reconhece que é a qualidade dela. Mas essa carne que nós vendemos para eles é uma carne do animal de menos de 30 meses, bem acabada, que a genética, o manejo, a alimentação hoje conseguiu fazer um animal de qualidade excepcional. Você pegar uma costela de Nelore, do animal novo, você compara com uma costela de Angus, de um animal da mesma idade, você fica em dúvida qual que é melhor. João, a gente é até suspeito de falar isso, porque a gente tem aqui dentro do nosso sistema o Pecuária BR, que é um exemplo de produção de carne de qualidade, e ali a gente vê que realmente é possível colocar o Nelore no mesmo patamar de uma carne europeia. E hoje, com a genética, com o avanço que tem no Brasil, e a rapidez que se consegue levar e massificar isso, por exemplo, hoje com o IETF, que é transferência de embrião, uma série de tecnologias que são relativamente recentes, você consegue amplificar. Quando a China entrou no mercado pesado em 2019, quando fala, pô, mas será que o Brasil vai ter condições de atender essa demanda, animais dele? Não, o pecuarista conseguiu fazer, ele foi para a luta, melhorou, investiu, fez IETF, pagou um ágio em cima do bezerro cruzado, alimentou, desmamou, fez CRIP, fez uma série de protocolos que melhoraram, que conseguiram fazer um animal de qualidade a ponto de atender o mercado. E ele recebeu um prêmio por isso, recebeu um ágio em cima da arroba, o que é importante. Ele custa mais caro, mas ele conseguiu esse ágio, viabilizou para toda a cadeia. E o mercado local ganhou porque se produz uma carne com mais qualidade que chega no dia a dia da mesa do consumidor. Né? Com certeza. Esse pessoal que faz churrasquinho no fim de semana, ele cada vez mais vai no mercado e fica impressionado com as picanhas, com a ponta de costela, com fraldinha, uma série de cortes que são excepcionais de qualidade, né, Adriano? Com certeza, não tenho dúvida disso, que hoje o brasileiro já aprendeu a comer carne de qualidade, já está mais exigente na hora de fazer as suas compras, e isso acaba pressionando o pecuarista a manter essa qualidade, né, João? Não, lógico, e o mercado é assim mesmo.
A gente tem que atender o que o mercado quer. O mercado quer uma carne boa, nós temos que produzir. É um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, tem que produzir, porque é o que o mercado quer. Não adianta nós produzir uma carne de um boi de 5 anos que vai virar charque ou vai ficar na prateleira lá. Isso acaba também motivando o produtor a se preocupar com outras situações que às vezes não se dava tanta atenção, como a questão da recuperação de pastagens, né? Precisa, esse é um ponto importantíssimo, né? Porque é a maneira mais barata, mais eficiente, mais ecológica de produzir qualquer ruminante é em cima de capim. Eu tenho uma pequena propriedade e eu vejo o seguinte, quando você maneja ela corretamente, a resposta que a gente tem. Você vê o gado, tem uma placa, o animal estercou, 10, 12 horas depois, está tudo enterrado o esterco. Quem que faz isso? Besouro. O carro rola bosta e outro. Isso é muito importante do ponto de vista ambiental, porque você evita que haja uma formação de metano, ele pega esse nutriente e coloca junto à raiz da forrageira. Então, essas coisas o Brasil faz. Hoje, a preocupação de ter sombra para o gado, bem-estar animal, a preocupação de levar água até o animal, não o animal ir até a água, se possível, colocar água próxima dele, porque pega tem uma temperatura de 40 graus aí que está no sol, o animal está com sede, mas ele vai caminhar 500, 600, 1 quilômetro para buscar água, ele fica embaixo da sombra e não sai. Agora, se você põe a água num local mais próximo, ele vai ali, bebe e volta para a sombra. Então, essas coisas estão acontecendo no Brasil graças a essa turma que está nos assistindo.